Hoje a gente vai dar um início, né, nessa nova etapa da disciplina, que é prova pericial, né? Na realidade, a prova pericial, a perícia, na realidade, ela é uma prova pericial. Ela se enquadra como prova pericial. Então a gente vai comentar alguma coisa, né, sobre prova pericial, o que é as suas características, né? Nós vamos frisar muito ainda sobre aquilo que nós já falamos de exame, de historia, a indagação, vamos voltar a falar na realidade, né? Tem algumas outras coisas que nós vamos apresentar sobre prova pericial, enfim, nós vamos falar de mais um tópico para a gente formar, né, um pouco mais o conhecimento sobre a nossa disciplina, para a gente poder finalizar ela tranquila, para pelo menos dar a base para vocês caminharem enquanto profissionais daqui a algum tempo. Então vamos lá, né? Então, prova pericial. Deixa eu só ligar aqui minha canetinha. Então, prova pericial, ela está lá no artigo 212 do Código Civil, considera a perícia como prova na esfera judicial. A prova pericial é um instrumento onde o perito, por meio de técnicas, olha lá de novo, ó, vistoria, exame, arbitramento, mensuração, né, busca a verdade aos autos sem se preocupar em ferir os interesses das partes envolvidas, uma vez que seu principal interesse é auxiliar a promover a justiça. Tá? Então nós temos que lembrar aqui, ó, conceitos que nós já vimos ao longo da disciplina. Prova na esfera judicial. Então a perícia ela só ocorre na esfera judicial. Ponto. Acabou. É um instrumento onde o perito, por meio de técnicas, né? Nós já falamos de vistoria, já falamos de exame, de arbitramento, mensuração, indagação e outras mais, né? Ele vai desenvolver o seu trabalho por meio dessas práticas para buscar a essência, para responder os quesitos que nós vimos no nosso último encontro aí, no vídeo que eu deixei para vocês. Os quesitos que são a essência do laudo, é a essência da perícia. Então, quando falamos de perícia contábil especificamente, ou de qualquer outra atividade pericial, estamos falando basicamente de quesitos, a essência. O resto são acessórios, né, na vida do perito, que são tão importantes quanto, mas a essência, a espinha dorsal do trabalho pericial e do laudo são os quesitos, que é a partir dos quesitos que serão esclarecidas todas as possíveis dúvidas que tem, né, dentro daquele processo, né? Mais uma vez, né, o perito vai ter que buscar a verdade, né, sem se preocupar em ferir os interesses de terceiros, ou seja, ele não pode estar acometido pelos os princípios lá de impedimento e suspensão, artigo 144 a 148 do Código de Processo Civil. Ele tem que ser uma pessoa totalmente livre e independente, senão ele não consegue buscar essa verdade. Ele vai ter sempre alguma coisa que o impeça de aprofundar de verdade no trabalho dele, né? Enfim, então, e ele vai, quando ele junta isso tudo, ele vai estar auxiliando, né, o Poder Judiciário a promover a justiça social. Beleza? Então, a prova pericial ela é um meio de realização, de demonstração de verdade. Então, a perícia é uma prova pericial, porque ela busca demonstrar uma verdade. O Código de Processo Civil, em seu artigo 369, comenta aqui: as partes têm o direito de empregar todos os meios legais. Então, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influenciar eficazmente a convicção do juiz. O que ele quer dizer com isso aqui? Vamos pegar a nossa realidade enquanto peritos contadores, tá certo? Toda vez que nós somos nomeados, né, nós fazemos todo aquele processo que nós já estamos cansados de saber. Nós fazemos uma análise do processo, vemos a profundidade, quais são os documentos, né, fazemos nosso planejamento, fazemos nossa proposição de honorários, verificamos se tem impedimento de suspeição, se sabemos a matéria a ser periciada, enfim, fazemos todo aquele trâmite, vamos chamar assim,
inicial necessário para a realização da perícia. Partindo da premissa que tudo que nós devemos analisar previamente até o aceite, está tudo ok, eu tenho condições de fazer, conheço a matéria, não tenho impedimento, não tenho suspeição, não tenho nada, eu parto para a parte de execução, né? E nesse processo de execução, nós temos que pensar isso não só, a gente pode trazer o que eu vou falar aqui para a ideia do perito, mas as partes também são abrangidas por esse artigo 369 aqui. Mas eu vou focar sobre a ótica do perito. O que eu quero dizer aqui com esse aqui, moralmente legítimos e os meios legais? Então vamos dizer o seguinte: você precisa de um documento, a priori. Aí você está em determinado local e você, por livre, espontânea e iniciativa, você simplesmente retira um documento sem a ciência e sem a autorização da pessoa que detém, que tem a posse ou a propriedade daquele documento. Você simplesmente subtrai o documento para uso, para a realização do seu trabalho pericial. Da mesma forma, as partes também podem usufruir de meios ilícitos para obter documentação. Tá certo? A mesma lógica. Então, essa prática de obter documentos ilícitos para a produção de prova, isso não é aceitável. A legislação não permite. Até pouco tempo atrás, se discutia muito essa questão de gravação de conversas em sigilo sem o interlocutor saber se tinha poder de prova. Nós já vimos recentemente, né, principalmente aí, se não me falha a memória, do caso aí da JBS, aquela história toda na época do Michel Temer, o Poder Judiciário começou a entender, né, se não foi algo um pouco mais no passado, né, mas o que veio, assim, que eu me lembro das discussões acerca dessa legalidade, é que começou a se entender que era válido esse tipo de obtenção de prova. Mas o que eu quero dizer, né, você enquanto perito ou como parte, né, autor ou réu, você só deve utilizar documentos legalmente obtidos para a produção de prova. Você não pode obter um documento extraído de forma irregular, ok? Senão você vai estar, além de estar cometendo um crime, se vier à tona essa informação, o seu laudo, especificamente falando do perito, passa a não ter poder de prova, porque vai se subentender que você manipulou todo o laudo para a obtenção de resultados, né? Podendo ser resultados para favorecer uma ou outra parte. Então é importante que nós temos que obter todos os documentos de forma legal. Se uma parte, vamos supor, se você pede um documento a um determinado escritório de contabilidade, que via de regra é onde nós vamos buscar, né, porque as contabilidades são feitas fora das empresas, com salvos algumas raras exceções, mas a lógica vale para as duas situações. Se você precisa de um documento e a empresa, o escritório de contabilidade ou a empresa não quer lhe fornecer esse documento, tá certo? Você não deve forçar, subtrair esse documento. Você deve solicitar via juiz. Daí você faz uma petição para o juiz, explicando a situação que você precisa de tais documentos. Aí você lista todos os documentos que você precisa e que a parte que tenha a posse ou a propriedade destes documentos não estão colocando à disposição para o seu trabalho. E isso vai dificultar o andamento da perícia. Então, o juiz vai determinar que a pessoa que tem a posse e ou a propriedade daqueles documentos que você precisa, ele te entrega, põe à sua disposição. Não necessariamente você vai poder levar esse documento para o seu escritório. A empresa pode limitar, não, eu forneço o documento, mas a consulta tem que ser feita dentro do ambiente da minha empresa. Não há problemas, desde que ele te coloque, disponibilize um ambiente adequado para que você, enquanto perito, faça um trabalho tranquilo, sem a necessidade do documento sair da sede da empresa.
Se ele não tem uma instalação adequada para você, perito, executar o seu trabalho, você pode solicitar a retirada desse documento mediante aí um termo de compromisso, que seria o termo de diligência. Você levaria esse documento para o seu escritório, faria todas as análises necessárias, responderia os quesitos necessários com aqueles documentos e, finalmente, ao término do trabalho, você devolveria esses documentos normalmente para o escritório. Né? Mas a moral da história é que você deve obter todo tipo de documento de forma legal. Não pode ser de forma ilegal, senão você compromete todo o seu trabalho pericial. Pode-se dizer que a prova é uma demonstração da veracidade daquilo que se alega com fundamento no direito que se defende ou que se contesta. Então, na realidade, a prova ela vai contestar algo que está sendo afirmado ou vai ratificar aquilo que está sendo afirmado. Né? Ela vai atuar nas duas vertentes. Aí você tem um simples significado do dicionário. Prova possui como significados aquilo que atesta a veracidade ou a autenticidade de algo. Ato que atesta uma intenção ou sentimento, testemunho, processo que permite verificar a exatidão de um cálculo. Então você tem nada mais do que nada menos que um conceito, né, para poder a gente partir do entendimento um pouco melhor da prova, do que é a prova propriamente dita. A prova pericial é garantida pela legislação vigente. Então nós sabemos que o Código de Processo Civil ele garante a produção de prova. Nós já vimos também que não necessariamente porque houve o pedido de produção de prova pericial é que esta será também autorizada pelo juiz. Nós já falamos aí, retomarmos lá quando a gente falou sobre a legislação pertinente ao perito contador, especificamente do Código de Processo Civil. Nós vamos ver lá que o juiz ele tem a discricionariedade de autorizar ou não a realização da perícia. Se ele autoriza, segue-se o fluxo natural do processo. Se ele não autoriza, ou seja, se ele indefere a produção da prova pericial, ele tem que justificar o porquê que ele está indeferindo essa prova pericial. Ele tem 3 argumentos básicos. A perícia ela é impraticável, não tem como realizar aquela perícia. Os documentos já arrolados no processo já são suficientemente necessários, né? Enfim, então são alguns argumentos. Moral da história, o juiz, por mais que ele indefira um processo, ele tem que dizer o porquê que ele está indeferindo. Não é porque pediu a produção de prova é que nós teríamos a produção da prova pericial. Por mais que ela esteja descrita, autorizada, bem detalhada dentro do Código de Processo Civil. Isso tudo, a gente volta a falar, é a discricionariedade do juiz em entender se há ou não a necessidade da realização da prova pericial frente a todos os outros, todas as outras provas, melhor dizendo, já arroladas no processo. Como é um instrumento garantido por lei, somente poderá ser indeferido pelo condutor do processo, ou seja, o juiz, com justificativa fundamentada. O indeferimento do pedido de produção de prova pericial pode estar fundamentado no conjunto das demais provas arroladas, ou seja, demais provas arroladas. Então já foi arrolado um monte de coisa que não é mais necessidade de uma prova pericial, né? E elas já são suficientes para ele tomar a decisão. O magistrado percebe que o pedido de produção de prova tem um único intuito de protelar o andamento do processo, então ele também pode indeferir, né? Ele já tem um arsenal muito grande de provas. A produção de prova pericial nada mais é do que uma estratégia, às vezes pode ser utilizado com este fim de produção de prova para ganhar tempo, para que se possa produzir, levantar outros tipos de provas necessárias. A prova pericial é um subterfúgio que pode ser utilizado para ganhar tempo. Então o juiz ele fica atento, né, nesses detalhes, né, para evitar esse marcar passo do andamento do processo. O processo ficar marcando passo ali o tempo inteiro e não caminha, não avança.
Então o juiz ele pode, né, indeferir o pedido de produção de prova pericial. Nós tínhamos, isso é uma parte inicial. Eu vou falar para vocês agora alguns tipos de prova pericial que era muito comum e era muito utilizado no passado. Alberto 2009 menciona que já foram aceitas como provas, porém não são mais utilizadas, esses 4 tipos: ordalhas, juramento, duelo judiciário e compurgadores. Então são 4 situações que ocorriam, que eram aceitas a um período muito mais antigo, mas, né, se a gente pensar pela lógica do que nós vamos apresentar aqui, muito lá no início do talvez século XIX, início do século XX, coisa bem antiga mesmo. Então nós temos como primeira prova que era aceita, né, a ordalha. A ordalha era um tipo de prova utilizada com o intuito de colocar as pessoas em situações onde elas acreditavam que Deus não permitiria que uma pessoa inocente fosse ferida ou morresse. Ou seja, ela era submetia os acusados a situações onde dificilmente sairia ileso para provar a sua culpa ou não. O que a ordalha está falando? Vamos fazer o seguinte, vamos pensar que o João roubou uma galinha e ele é acusado desse roubo. Para ele provar que ele era inocente, ou tentar provar que ele era inocente, ele ia colocar-se numa situação onde Deus, dentro da sua magnitude, dentro da sua boa vontade, iria olhar por esse indivíduo e ia impedir que ele sofresse algum tipo de lesão em função da situação. Então, colocava-se João num paredão e uma pessoa, por exemplo, com uma arma para disparar no João, como forma de punição pelo roubo que ele cometeu. Se Deus entendesse que João roubou aquela galinha para prover o sustento da sua família, dos seus filhos, porque ele estava desesperado, a arma falharia no momento do disparo. Mas como dificilmente isso aconteceria, né, provavelmente os casos de falha de algum tipo de evento, sei lá, alguma coisa nesse sentido, era raro, né, falhar, o indivíduo que estava naquela situação, ele sempre era culpado. Tá certo? Ele sempre era culpado, porque não falhava a punição. A punição não falhava. Quando acontecia a falha, né, ficava subentendido que Deus considerava aquele indivíduo inocente, então ele era absolvido de todas as suas acusações. Beleza? Então a ordalha era botar o indivíduo numa situação de risco, onde se falhasse a situação, ele seria considerado inocente. Se não falhasse, ele seria culpado. Beleza? Já o juramento, que era um outro tipo de prova pericial, ele consistia em afirmar em nome de Deus que aquilo que estava afirmando era a mais pura verdade. Isso acontece muito assim com crianças, né? Você pergunta alguma coisa, não, eu juro por Deus, eu não fiz isso não. Então ele estava chamando Deus, colocando Deus na sua afirmação com o intuito de quê? De mostrar, olha, eu não estou mentindo. Então isso no passado também servia, né, considerando aí que no passado a forma de pensar do homem, né, dependendo do momento histórico, era voltado para o teocentrismo, ou seja, o Deus no centro do universo, tudo acontecesse não da vontade divina. Ele só deveria utilizar esse tipo de argumentação em uma situação extrema, né? Então ele afirmaria, voltar no exemplo do João, ele poderia dizer, por Deus eu juro, eu não roubei a galinha, né? Eu precisava alimentar meus filhos, então por Deus eu não roubei porque eu quis, eu roubei porque eu tinha necessidade. Em nome de Deus eu afirmo que isso era verdade. Então era uma forma de se admitir como prova pericial. Forma pericial de uma forma geral, tá certo? Jurar em nome de Deus. Beleza?
tem o duelo judiciário, que ao meu ver é o melhor de todos, né? É o melhor de todos. O duelo judiciário é aquela situação em que você consistia em colocar frente a frente os litigantes e deixá-los lutar para resolver suas diferenças. Todo mundo tem alguém que a gente não gosta. Eu não gosto de fulano, não gosto de Beltrano. Eu queria resolver meus problemas com aquele indivíduo, tá certo? Aí poderia ser de qualquer forma. Então vamos dizer assim, se João e José haviam diferenças pessoais entre os dois, ao invés destes ficarem discutindo, batendo boca, ofendendo a honra, aquela coisa toda, se botava eles, vamos dizer assim, hipoteticamente falando, num ringue e fala assim, ó, resolvam o seu problema, né? Lutem até que um desista, até que um morra, ou seja, que aconteça alguma coisa de forma que o vencedor sai vitorioso e o perdedor, se não morresse, vamos dizer assim, né, pararia com todas as ofensas, aquelas ações contra o vencedor. Então você deixaria essas duas pessoas acertarem as suas contas por meio de luta, seja por meio, como acontecia no passado, os duelos de pistolas, né? Ficavam de costas um para o outro, caminhavam 10 passos, a gente vê muito isso em filmes, né? Virava e atirava. Se falhasse, um acertasse, o outro acabou, resolvendo o problema, né? Então o duelo judiciário nada mais é do que deixar os litigantes resolver o problema entre eles por si só, a partir de duelos, lutas e etc. Beleza? Já os compurgadores, né? Às vezes ainda é muito utilizado. Né? O que é isso? É aquela pessoa que diz que o João seria impossível que João cometesse um determinado crime, né? Porque ele conhece João, e essa pessoa que está afirmando é uma pessoa de renome na sociedade. Um exemplo clássico disso aqui, mais moderno, é quando você vai fazer um programa de mestrado ou doutorado em algumas instituições no Brasil. Eles pedem, né, que chamam de carta de recomendação. O que é essa carta de recomendação? É a mesma analogia. São pessoas, né, por exemplo, professores de alguma universidade, né, que vão sugerir, que vão indicar que um estudante que está pleiteando aquela vaga, seja num curso de mestrado, seja num curso de doutorado, ele é uma pessoa digna, uma pessoa capaz, é competente, estudiosa, esforçada, como forma de convencer os avaliadores que ele é digno de estar presente dentro daquele programa. Da mesma forma, os compurgadores têm a mesma lógica, ou seja, eram pessoas, na época, né, que eram muito comuns as suas práticas, pessoas de renome na sociedade que afirmavam que determinada pessoa jamais faria isso porque ela tem um caráter ilibado. Então, essas confissões, esses atestados de boas antecedentes, vamos dizer assim, feitos por pessoas de famílias tradicionais, enfim, pessoas de alta influência, serviam como prova em qualquer tipo de processo. Então nós temos aí, nesse contexto, 4 provas, né, a título de exemplificação, que era muito comum, né, a sua utilização no passado. Hoje não se usa mais. Hoje nós temos outros tipos de provas. É o que nós vamos mostrar aqui agora, né? Aí você pega aqui, Alberto 2009 e fala, ó, atualmente existem 7 tipos de provas admitidas pela legislação brasileira. Quais sejam? Depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, o documento propriamente dito, testemunho, a perícia, que é o que nos interessa, a inspeção judicial, né? Artigo 202 do Código Civil, Código de Processo Civil. Então, nós tínhamos 4 formas, mas como naturalmente por todo o processo de avanço da sociedade, da evolução dos regulamentos, das normas jurídicas, essas 4 produção de prova, elas não são mais aceitas.
nós temos outros meios mais utilizados. Alguns são mais questionáveis que outros, né? Nós vamos ver isso, né? Mas enfim, nós temos hoje que nos ater ao que é previsto em lei e principalmente ao que nos interessa, que é a perícia. Beleza? Então, o primeiro depoimento moderno, vamos chamar, a primeira prova pericial moderna, que nós podemos chamar assim, é o depoimento pessoal. O depoimento pessoal ele é resultante da arguição ou interrogação pelo condutor, pelo juiz, né, de pessoas ou dos litigantes com o intuito de obter a verdade dos fatos. Está lá na seção 2, capítulo 6 do CPC, artigos 385 a 388. Então o juiz ele vai inquirir, ele vai questionar, vai botar lá o autor do processo e vai perguntá-lo, vai perguntar a ele sobre algumas coisas, vai interrogá-lo. Da mesma forma, a coisa vai fazer com o réu, vai interrogá-lo, de forma a extrair dessas duas pessoas a maior quantidade de informação possível para que ele possa tomar a decisão dele. O problema é que a prova de depoimento pessoal ela pode estar carregada de subjetividade, visto que incide sobre a mesma vários fatores, como honestidade, sinceridade e outros pontos que podem comprometer a qualidade. Então, se uma pessoa ela está mal intencionada, ela pode simplesmente mentir durante um processo. Tá certo? Ela pode mentir, ela pode omitir, né? Então, a honestidade de uma pessoa, ela pode colocar em xeque todo o conteúdo do depoimento que ela fez. Tá certo? Então, e na realidade, vamos dizer assim, é a capacidade do juiz, né, observar, porque se a gente analisar friamente, hoje nós temos ciências que estudam o comportamento humano, né? Então a gente sabe que isso aí, para um juiz, é interessante que ele tenha essa bagagem. Por quê? Porque ele consegue observar pelo comportamento corporal, né? Um olhar, uma conduta de mão, uma respiração. Muito comum, a gente ouviu, e pelo menos eu vi bastante isso quando eles mostravam o depoimento do Lula com o Sérgio Moro. As pessoas faziam análise corporal do Lula, né? O excesso de manuseio em folhas, o olhar para baixo, enfim, algumas características comportamentais que indicam, né, se aquela testemunha ela está sendo honesta ou não no que ela está afirmando, né? Então, existe um grau de subjetividade muito grande no depoimento, né? E o juiz ele tem que ficar atento a esses pormenores, né? Para poder ele conseguir captar de fato a verdade que está sendo dita ou não dita pelo entrevistado dele ali. Parágrafo 1º se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida de pena de confesso não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe a pena. Isso aqui é mais outra coisa que importa. Então vamos lá. Artigo 388. A parte não é obrigada a depor sobre fatos. Então, se você foi intimado para depor sobre alguma coisa, você não precisa falar nada se estão imputando crimes contra você. Você tem o direito de permanecer calado. Tá certo? É um direito seu. Muito comum isso. Cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. Às vezes estão perguntando alguma coisa que pode comprometer a segurança nacional, a sua profissão lhe veda a transparência, né? A questão da relação talvez de advogado e cliente, médico, paciente, psicólogo, né? Enfim, algumas profissões têm essa restrição,
né, esse sigilo, essa necessidade de sigilo, acerca dos quais não possa responder sem desonra própria do seu cônjuge, do seu companheiro ou parente de segundo de grau sucessivo, que coloquem a vida do depoente das pessoas referidas no inciso 3º em risco, né? Então, tudo isso aqui, esses 4 incisos do artigo 388, se porventura estiverem sendo questionados, você não é obrigado a fazer depoimento. Você pode ficar calado, porque você de alguma forma pode estar atingindo ou atingir terceiros próximos a você, né? E você pode se dar ao benefício de não se manifestar sobre essas situações. Beleza, então essa é a ideia do depoimento. Lembrando então que o depoimento ele é feito pelas pessoas entrevistadas pelo juiz, arguidas pelo juiz, né? É uma produção de prova carregada de subjetividade que depende muito da honestidade de quem está ali conversando com o condutor processual, beleza? Nós temos a segunda produção de prova hoje aceita na legislação, que é a confissão. Ela está prevista no artigo 389 a 395 do Código de Processo Civil. Tá? O 389 fala: a confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade do fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário. Então você está, é aquela história, quando você vira para a criança e fala assim: você comeu bolo? Ela simplesmente fala: comi. Então ela está confessando o ato de comer. Da mesma forma, você questiona uma pessoa: você matou o gato da vizinha? Matei o gato da vizinha. Ele confessa o ato praticado. Então isso é que é a confissão. Ele admite aquilo que está sendo imputado a ele. Então você tem o 390. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. Aqui entra as controvérsias com relação à confissão, que é muito comum a gente ver, né, principalmente os advogados criminalistas utilizarem desse artifício. Está previsto em lei, então faz parte do jogo. Por mais que nós não concordemos com a prática, é papel do advogado usufruir do que a lei lhe permite. Então vamos supor ali, o bandido matou uma pessoa ali. Aí estava naquela dúvida, ele é suspeito, aí prende o suspeito, põe na viatura, leva para a delegacia, ninguém está vendo. Chega na delegacia de madrugada, a polícia senta o cacete no cara, o cara vai, claro, confessar, por mais que ele tenha de fato cometido o crime. Mas ele vai confessar, dado o procedimento de espancamento, né, que ele sofreu, a pressão que ele sofreu dentro da delegacia, sem ninguém ver. Aí vai sair na mídia que ele confessou o crime, aquela coisa toda. Aí entra nessa história toda o advogado de defesa. Ele disse: não, o meu cliente ele foi torturado, ele foi espancado para confessar o crime. Ou seja, não, a polícia, em tese, vai mostrar que foi uma confissão espontânea, mas o advogado vai tentar provar que ela foi induzida, ela foi provocada em função de um comportamento inadequado da força policial, né? Então, a confissão é uma outra, né, situação que é possível de ser aceita como prova pericial. No entanto, ela tem essas limitações, né, que você, se não há a espontaneidade do indivíduo em confessar que de fato ele cometeu o ato que está sendo imputado a ele, e se ele alega isso sob pressão, essa confissão ela pode ser revogada, ela pode ser anulada, porque vão alegar que a pessoa
confessou sobre situações adversas que coibiram ela, que espancaram ela, enfim, algo que possa colocar em xeque a confissão do indivíduo. Tá certo? Então nós vimos já a questão do depoimento carregado de subjetividade. Confissão, que é a aceitação do fato que está sendo imputado a ele. No entanto, tem essa limitação, que se ela não for espontânea, ela é provocada. Se ela é provocada, ela passa a não ter validade como prova. Tá certo? Muito bem. Nós temos a exibição de documentos ou coisa. Essa questão aqui é muito, a gente vai usar muito isso, né, na questão da pericial, que é a exibição de documentos, tá certo? É muito direcionado principalmente para a questão contábil, a gente vai ter essa questão de exibição de documento. Então, um conceito lá do dicionário, né, significa mostrar, apresentar. Isso que é exibição. Você vai exibir algo, mostrar algo, apresentar algo a alguém. O perito necessitando de documentos que irão sustentar a construção do seu laudo pericial poderá solicitar às pessoas, sejam físicas ou jurídicas, que apresentem determinados documentos que julgarem importante e necessário na resolução do litígio. Já disse isso, estou frisando de novo. Então a gente volta novamente lá na questão do planejamento. Né? Eu vou ver quais os documentos necessários que eu vou precisar para responder todos os quesitos que me são apresentados. E a partir desses quesitos que me são apresentados, eu vou formular um documento chamado termo de diligência, que eu ainda vou apresentar para vocês, para solicitar que essas pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, as pessoas que têm posse ou propriedade de determinados documentos, que eles apresentem para você fazer o seu trabalho enquanto profissional da justiça ali, como auxiliar eventual, tá certo? O artigo 396 fala: o juiz pode ordenar que a parte exiba o documento ou coisa que se encontra ao seu poder. Foi aquilo que eu disse para vocês agora há pouco. Se essas pessoas que têm a posse ou a propriedade não lhe fornecem o documento, sob hipótese alguma, né, você não vai obtê-lo de forma ilegal. Você vai, com base no artigo 396 do Código de Processo Civil, você vai solicitar ao juiz que ele ordene, que ele intime as partes que detêm o poder, que detêm a posse ou a propriedade daquele documento que você precisa, que lhe entregue ou que lhe ponha à disposição para análise. Tá certo? Então está aqui a fundamentação do que eu disse agora há pouco para vocês. Artigo 397, o pedido formulado pela parte conterá a individualização, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou a coisa, a circunstância que se funda o requerente para firmar o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. O que o 397 está falando? Em suma, você vai requerer, com base no artigo 396, o documento. Mas você vai detalhar, você precisa explicar quais os documentos que você precisa. Se não estão te botando, não estão lhe dando todos os documentos que você precisa, lá discriminado no termo de diligência, foi lhe negado todos os documentos, você apresenta esse rol de documentos ao juiz e fala: eu preciso desse documento, intime a eles que me entreguem. Tá certo? Com base no artigo 396. Você nunca, jamais deve obter esses documentos de forma ilegal. É isso que fica a moral da coisa aqui. Né? O artigo 396, o juiz não admitirá a recusa se o requerido tiver a obrigação legal de exibir. Então, quem tem a posse da propriedade, ele tem a obrigação de entregar, senão o trabalho não vai fluir. Então, ele não aceita a negação. O requerido tiver aludido ao documento ou à coisa no processo com o intuito de constituir prova, o documento por seu conteúdo for comum às partes. Então, são situações em que não há fundamentação, se não houver, vamos dizer assim, sustentação legal para impedir o acesso aos documentos, tá certo? Ele
tem a obrigação de lhe apresentar. Por exemplo, se você está fazendo uma dissolução de sociedade, né, lá no escritório X qualquer, ora, tanto o autor quanto o réu, os documentos são comuns a eles são sócios da empresa até então. Então, não se pode falar de negar acesso a documentos, ok? Artigo 402. Se o terceiro negar a obrigação de exibir após documento ou da coisa, o juiz designará audiência especial, tomando-lhe depoimento, bem como todas as partes necessárias de testemunha a seguir, proferirá a decisão. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenará-lhe que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado no prazo de 5 dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver. Então, mais uma vez, lá nós vamos voltar na requisição via juiz, porque se não houver um trâmite legal, o juiz ele tem mais autonomia, ele tem mais poder de persuasão, vamos dizer assim, para obrigar a parte detentora ou que tem a posse ou a propriedade, né, do documento, a lhe entregar esse documento para realização do trabalho pericial. Tá? A parte e o terceiro que se excusam, que recusam de exibir em juízo o documento ou a coisa, se concernente a negócio do proprietário da família, sua apresentação puder violar dever de honra, sua publicidade redundar em desonra à parte ou ao terceiro, bem como seus parentes, consanguíneos ou afim terceiro grau, que lhe apresentar perigo e ação penal, sua exibição acarretar a divulgação de fatos cujo respeito por estado ou profissão devam guardar segredo, subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifique a recusa da exibição, houver disposição legal que justifique a recusa da exibição do documento. Tá? Então, é a fundamentação, vamos dizer assim, para que o apoio legal para que a pessoa possa amparar sua recusa. Tem que estar dentro desses 7 itens. Senão, ele é obrigado a apresentar os documentos. Beleza? Então, se por motivos que tratam os incisos 1 a 4, esse 1 a 4 aqui, disserem respeito a apenas uma parcela do documento, ou a parte, ou a terceira, exibirá outra em cartório para ser extraída a cópia repográfica de tudo sendo lavrado auto circunstanciado. Se é só uma parte que compete, ele vai estar à disposição para que ele possa obter a cópia daquilo que lhe interessa. O restante ele não precisa, ele não deve ter acesso, porque não interessa a ele. É basicamente isso que está falando. Beleza? Então, assim, eu, para não alongar muito, né, essa questão da prova pericial, eu vou dar uma encerrada por aqui hoje, tá certo? Já que a gente tem ainda uma folgazinha, não preciso forçar vocês demais aqui, tá certo?